A vida depois dos 60, 70 e até mais além. Deveria ser uma época de liberdade, de desfrutar dos netos, de viajar, de fazer aquilo que sempre quisemos. Mas, para muitos, essa imagem idílica choca com uma realidade dolorosa, a perda gradual da força. Aquela dificuldade em levantar-se do sofá, em subir umas escadas, em carregar os sacos das compras. Sabe, a perda de músculo não é apenas uma questão de envelhecimento. É um inimigo silencioso que nos rouba a independência, que nos torna mais frágeis, mais vulneráveis a quedas e que nos impede de viver plenamente. Este inimigo tem um nome: sarcopenia. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que não tem de ser assim. Não estamos condenados a encolher e a perder a nossa vitalidade. Existe um segredo poderoso, acessível e delicioso, que pode reverter este processo. É um segredo que reside naquilo que colocamos no nosso prato. Neste vídeo, vamos desvendar 6 alimentos incríveis que são verdadeiros construtores de músculo para quem tem mais de 60 anos e que vão ajudar a combater a sarcopenia de forma eficaz. Prepare-se para descobrir como pode sentir-se mais forte, mais energizado e com mais vitalidade do que alguma vez imaginou ser possível. E sim, assista até o fim para algo que vai te surpreender. Vamos mergulhar no nosso primeiro construtor de músculo. Um alimento tão comum nas nossas cozinhas portuguesas. Tão versátil e econômico que é quase um super-herói disfarçado: o ovo. Sim, o simples ovo. Mas o que o torna tão especial para os nossos músculos, especialmente depois dos 60 bem. O ovo é uma proteína completa. Isto significa que contém todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo não consegue produzir sozinho e que são cruciais para a construção e reparação muscular. Pense nos aminoácidos como os blocos de construção para os seus músculos. À medida que envelhecemos, o nosso corpo torna-se menos eficiente a usar as proteínas para construir músculo. Um fenômeno chamado resistência anabólica. Isto significa que precisamos de uma quantidade maior e de melhor qualidade de proteína para obter o mesmo efeito que teríamos na juventude. E é aí que o ovo brilha. A proteína do ovo é de altíssima qualidade e é facilmente digerida e absorvida pelo nosso organismo, tornando-o numa fonte ideal para combater a perda muscular. Para além disso, o ovo não é só proteína. Ele é também uma mina de ouro de nutrientes importantes para a saúde geral e para o bem-estar dos nossos músculos, como a vitamina D, que é vital para a saúde óssea e muscular, e a colina, que é importante para a função cerebral. E como podemos incorporar mais ovos na nossa dieta diária? É tão fácil. Pode começar o dia com uns ovos mexidos, uma omelete de vegetais, ou um ovo cozido, para o almoço ou jantar. Umas pataniscas de bacalhau com ovo, ou até mesmo uma sopa de legumes com um ovo escalfado por cima. O importante é que não tenha medo de comer ovos. Há décadas, falava-se muito do colesterol nos ovos. Mas a ciência mais recente já nos mostrou que para a maioria das pessoas, o consumo moderado de ovos não aumenta o risco de doenças cardíacas. Pelo contrário, os benefícios para a saúde muscular e geral são imensos. Tente incluir 2 a 3 ovos por dia. Sim, ouviu bem. Esta simples mudança pode fazer uma grande diferença na sua força e vitalidade. Passando do ovo, vamos falar agora de um alimento que é a cara do nosso país. Um verdadeiro tesouro do Atlântico, o peixe gordo. Estamos a falar de sardinhas, cavalas, salmão e bacalhau, que é um clássico. Estes peixes são potências de proteína de alta qualidade, tal como o ovo, fornecendo os aminoácidos essenciais que os nossos músculos anseiam para se reconstruir.
mas o que realmente os eleva ao estatuto de superalimentos para a nossa saúde muscular, especialmente para quem já passou dos 60. São os ácidos gordos ômega 3. Os ômega 3, como o EPA e o DHA, são gorduras saudáveis que têm um papel anti-inflamatório crucial no nosso corpo, a inflamação crônica, que é mais comum à medida que envelhecemos. Pode acelerar a perda muscular e dificultar a sua recuperação. Os ômega 3 ajudam a combater esta inflamação, criando um ambiente mais favorável para o crescimento e a manutenção dos nossos músculos. Pense neles como lubrificantes para o seu corpo, ajudando tudo a funcionar de forma mais suave, incluindo os processos de reparação muscular. Além disso, estudos mostram que os ômega 3 podem até aumentar a sensibilidade das células musculares à proteína, o que significa que o seu corpo consegue usar a proteína que você come de forma mais eficiente para construir e manter o músculo, para além dos benefícios musculares. Os ômega 3 são fantásticos para a saúde do coração e do cérebro, protegendo-nos de doenças cardiovasculares e ajudando a manter a nossa mente afiada. Em Portugal, somos privilegiados com a abundância de peixe fresco. Que tal umas sardinhas assadas na brasa, um lombo de salmão no forno com vegetais, ou até mesmo umas simples cavalas cozidas? Procure incluir peixe gordo na sua dieta, pelo menos 2 a 3 vezes por semana, se não for grande fã de peixe. Pode considerar suplementos de ômega 3, mas a melhor forma de obter estes nutrientes é através da alimentação. A verdade é que a variedade é o segredo para uma dieta equilibrada e rica em nutrientes. Agora, vamos falar de algo cremoso e delicioso que tem vindo a ganhar destaque na mesa dos portugueses preocupados com a saúde: o iogurte grego natural. Não é apenas um pequeno almoço ou um lanche saboroso. É um verdadeiro aliado para a construção muscular, especialmente depois dos 60. O iogurte grego é uma fonte concentrada de proteína de alta qualidade, muito superior ao iogurte normal. A sua riqueza proteica deve-se ao processo de fabrico, onde o soro é removido, resultando num produto mais espesso e com quase o dobro da proteína do iogurte tradicional. Esta proteína é uma combinação de soro de leite whey e caseína. O soro de leite é uma proteína de ação rápida, o que significa que é rapidamente absorvida pelo corpo, fornecendo um impulso imediato de aminoácidos para os seus músculos. Por outro lado, a caseína é uma proteína de digestão lenta, que liberta aminoácidos gradualmente ao longo de várias horas. Esta combinação de absorção rápida e lenta torna o iogurte grego ideal para a recuperação muscular e para manter um fornecimento constante de aminoácidos para os seus músculos, ajudando a prevenir a sua degradação ao longo do dia e mesmo enquanto dorme. Além disso, o iogurte grego é uma excelente fonte de cálcio, fundamental para a saúde óssea, que está intimamente ligada à saúde muscular. Ossos fortes apoiam músculos fortes. Também contém probióticos, que são benéficos para a saúde digestiva. E uma digestão saudável é crucial para garantir que o seu corpo consegue absorver todos os nutrientes que você come, incluindo as proteínas, para quem tem mais de 60. A saúde intestinal pode ser um desafio, e o iogurte grego pode ajudar a manter o equilíbrio da flora intestinal. Como o pode incorporar na sua dieta? É incrivelmente versátil. Pode comê-lo simples, com um fio de mel e umas nozes, ou com fruta fresca. Pode usá-lo como base para batidos de proteína, substituindo o creme em sopas ou molhos, ou até como alternativa saudável à maionese em saladas. Para um lanche noturno que ajuda na recuperação muscular enquanto dorme, um copo de iogurte grego natural é perfeito. É importante escolher o iogurte grego natural, sem açúcares adicionados,
para colher todos os seus benefícios sem o excesso de calorias vazias. Pense em cada colher de iogurte grego como um pequeno investimento na sua força e vitalidade. Continuando a nossa jornada pelos alimentos construtores de músculo. Vamos agora para a carne que, para muitos, é a base da alimentação proteica, o frango e o peru. Mas atenção, não é qualquer tipo de carne, mas sim o peito de frango e o peito de peru. As partes mais magras, estas carnes brancas, são uma excelente fonte de proteína magra de alta qualidade, essencial para a construção e reparação muscular, tal como os ovos e o peixe. O frango e o peru contêm todos os aminoácidos essenciais de que o seu corpo precisa para manter e aumentar a massa muscular. A vantagem destas carnes é que são muito magras, o que significa que fornecem uma grande quantidade de proteína com um mínimo de gordura saturada, o que é benéfico para a saúde do coração, para quem tem mais de 60. Manter um peso saudável e um coração forte é tão importante quanto construir músculos. O peito de frango e o peru são também ricos em vitaminas do complexo B, como a niacina e a vitamina B6, que são cruciais para o metabolismo energético, ou seja, para transformar os alimentos que come em energia que os seus músculos podem usar. Também contém minerais importantes como o selênio, que é um poderoso antioxidante, e o fósforo, que é vital para a saúde dos ossos. A sua versatilidade na cozinha é inigualável. Pode grelhá-los, assá-los no forno, desfiá-los para saladas, ou adicioná-los a sopas e guisados. Um bom bitoque de frango grelhado ou um assado de peru com ervas aromáticas são opções deliciosas e nutritivas para otimizar a sua ingestão de proteína ao longo do dia. Pode dividir a sua porção de frango ou peru em 2 refeições menores. Por exemplo, uma porção ao almoço e outra ao jantar. Lembre-se que a quantidade é importante. Para os idosos, a recomendação é de cerca de 1 a 1,2 gramas de proteína por quilograma de peso corporal por dia. Incluir uma porção generosa de peito de frango ou peru em pelo menos uma das suas refeições principais é um passo significativo para atingir essa meta. Agora, vamos virar a nossa atenção para um grupo de alimentos que muitas vezes são subestimados, mas que são verdadeiras potências nutricionais, especialmente para quem procura construir músculo de forma saudável e sustentável, as leguminosas. Estamos a falar de feijão, lentilhas, grão de bico, ervilhas e favas. Estes alimentos são um pilar da nossa culinária portuguesa e são simplesmente fantásticos. O que torna as leguminosas tão especiais para a saúde muscular, primeiro, são uma excelente fonte de proteína vegetal. Embora a maioria das leguminosas não contenha todos os aminoácidos essenciais isoladamente, quando combinadas com outros alimentos como cereais, por exemplo, arroz e feijão, ou massa com grão, elas formam uma proteína completa, tão eficaz quanto a proteína animal para a construção muscular. E para quem procura reduzir o consumo de carne ou simplesmente diversificar as fontes de proteína, as leguminosas são a escolha perfeita. Mas os benefícios das leguminosas vão muito além da proteína. São incrivelmente ricas em fibras, que são cruciais para a saúde digestiva. Uma digestão saudável garante que o seu corpo consegue absorver eficientemente todos os nutrientes que você come, incluindo as proteínas, e também ajuda a manter a regularidade intestinal, um problema comum para muitas pessoas mais velhas. Além disso, as leguminosas são carregadas de vitaminas do complexo B, ferro, magnésio, potássio e zinco. O ferro é vital para o transporte de oxigênio para os músculos, enquanto o magnésio é essencial para a função muscular e nervosa.
Estes minerais desempenham um papel crucial na energia e na vitalidade dos seus músculos. Pense na tradicional feijoada, numa sopa de lentilhas robusta, ou numas pataniscas de grão de bico. Pode adicionar leguminosas às saladas, fazer um hummus delicioso para barrar no pão, ou até mesmo usá-las para engrossar guisados. A versatilidade é enorme. Para aqueles que podem ter alguma dificuldade em digerir leguminosas. Um truque é demolhá-las durante várias horas, antes de cozinhar, e depois descartar a água da demolha. Cozinhá-las bem e começar com pequenas porções pode ajudar o seu sistema digestivo a adaptar-se. Integrar leguminosas na sua dieta, pelo menos 3 a 4 vezes por semana, pode dar-lhe um impulso significativo de proteína e fibra, contribuindo não só para os seus músculos, mas para a sua saúde geral. Elas são a prova de que a comida saudável pode ser deliciosa e profundamente enraizada na nossa tradição. E para finalizar a nossa lista de superalimentos para reconstruir músculo, vamos falar de um laticínio que é muitas vezes esquecido, mas que é um verdadeiro campeão na proteína e uma adição fantástica à sua dieta, o requeijão ou o queijo fresco magro. Estes queijos são incrivelmente versáteis e fornecem uma excelente quantidade de proteína de alta qualidade, essencial para quem procura fortalecer os músculos depois dos 60. A principal proteína encontrada no requeijão e no queijo fresco é a caseína, a mesma proteína de digestão lenta que encontramos no iogurte grego. A caseína é conhecida pela sua capacidade de libertar aminoácidos de forma gradual e sustentada no organismo, o que a torna ideal para fornecer um fluxo constante de blocos de construção para os seus músculos ao longo de várias horas. Pense nisto como um gotejamento constante de nutrição para os seus músculos, o que é particularmente benéfico para evitar a quebra muscular, especialmente durante períodos mais longos sem ingestão de proteína, como entre refeições ou durante a noite, além da proteína. O requeijão e o queijo fresco são boas fontes de cálcio, fundamental para a saúde óssea e para a função muscular. Músculos contraem-se e relaxam dependendo do cálcio, e a sua deficiência pode levar a câimbras e fraqueza. A vitamina D, que ajuda na absorção do cálcio, também é importante. E embora estes queijos não sejam uma fonte primária de vitamina D, são um complemento valioso para uma dieta rica em cálcio. A beleza do requeijão e do queijo fresco reside na sua simplicidade e na facilidade de os incorporar na sua alimentação. Pode comê-los simples, como um lanche nutritivo, ou barrá-los em tostas ou bolachas de arroz. Ficam deliciosos com um pouco de mel, fruta fresca ou nozes picadas. Pode também adicioná-los às saladas para aumentar o teor de proteína, ou usá-los em receitas salgadas como recheios de tartes, quiches, ou até mesmo misturados em molhos cremosos para massas, usando a versão magra para um perfil nutricional mais saudável. Uma porção de requeijão ou queijo fresco magro ao lanche da tarde ou antes de deitar pode fazer uma grande diferença na manutenção e construção da sua massa muscular. É uma forma simples, deliciosa e eficaz de garantir que os seus músculos estão a receber a nutrição de que precisam, ajudando-o a manter a sua força e a sua independência por muitos e muitos anos. Uau! Chegamos ao fim da nossa jornada pelos 6 alimentos fantásticos que podem, de facto, ajudar a reconstruir os seus músculos depois dos 60 anos e a combater a sarcopenia. Falamos do ovo, esse alimento humilde mas poderoso, repleto de proteínas completas e facilmente absorvíveis. Mergulhamos no mundo dos peixes gordos, como as nossas queridas sardinhas e o salmão, ricos em ômega 3, que combatem a inflamação e nutrem os seus músculos e o seu coração.
Exploramos a cremosidade do iogurte grego natural, com a sua dupla ação de proteínas de absorção rápida e lenta, ideal para uma recuperação muscular contínua. Desvendamos o segredo do peito de frango e peru, fontes magras e essenciais de proteína para a sua força. Celebramos as leguminosas, como o feijão, as lentilhas e o grão de bico, que são verdadeiras minas de proteína vegetal e fibra para a sua saúde intestinal e muscular. E, por fim, abraçamos o requeijão e o queijo fresco magro, com a sua caseína de digestão lenta, que nutre os seus músculos enquanto você descansa. Percebe agora o poder que tem nas suas mãos. Não é preciso recorrer a suplementos caros ou a dietas mirabolantes. A chave está em fazer escolhas inteligentes e consistentes com os alimentos que a natureza nos dá e que estão tão presentes na nossa rica culinária portuguesa. Cada um destes alimentos, por si só, é um aliado, mas quando os combina, quando os integra no seu dia a dia, o efeito é multiplicado. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde e felicidade. A perda muscular não é uma sentença. É um desafio que pode ser superado com a nutrição certa e, claro, com alguma atividade física adequada à sua condição. Se este vídeo o inspirou a fazer algumas mudanças na sua dieta, ou se tem alguma receita favorita com estes alimentos que gostaria de partilhar, por favor, deixe o seu comentário abaixo. Adoraríamos ouvir as suas histórias e as suas dicas. A sua partilha pode inspirar outras pessoas na nossa comunidade. E se achou este conteúdo útil e acredita que pode ajudar alguém que conhece, por favor, partilhe este vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gosto e de subscrever o canal para não perder os nossos próximos vídeos sobre saúde e bem-estar para quem quer viver a sua melhor vida. Em qualquer idade, a sua força, a sua vitalidade e a sua independência estão ao seu alcance. Continue a cuidar de si. Um prato de cada vez. Viva a sua melhor vida em qualquer idade.